Acontece que a Polícia Civil de São Paulo, logo no instante, falou, olha, os tiros foram longe e não tem nenhuma evidência de que tenha sido um atentado contra ele. A grande mídia, principalmente o UOL e Folha, começaram a falar, como se fosse mesmo um atentado, realmente. A Globo desmentiu já em pouco tempo, mas a Folha e o UOL deve ter caído o Pix. A Folha e o UOL assim, abre a capa do UOL, parece que foi, só que a polícia já desmentiu. Depois, o secretário de Segurança Pública deu uma entrevista coletiva em que ele falou, olha, o tiro foi longe, não tem evidência alguma que tenha sido ele alvo, o prédio onde ele estava não foi alvejado, não chegou nem perto dele, não, nenhuma. Talvez tenha sido pela presença de muita polícia ali no local, alguns traficantes bandidos devem ter ficado, assim, acuados e atiraram. É isso. E aí um bandido morreu. É isso a história, nada a ver com o Tarcísio. O próprio Tarcísio pegou mal. O que ele fez? Ele deu... Olha, quando o plano deu errado, a coisa... Deixa sua risada aí. A coisa é fogo. Não deu 2 horas o plano dele. Primeiro começaram com aquilo, atentado. Aí o próprio Tarcísio deu uma entrevista falando, não, eu nunca falei em atentado. Eu nunca falei. Por quê? Porque a fake news foi construída, muito mal construída. Vamos aqui à linha do tempo. Primeiro eu peço sua inscrição aqui no canal. Aqui embaixo clica no botão inscrever. Agora, a linha do tempo. O dia 15... O empresário que faz a segurança do Tarcísio publicou um vídeo do General Heleno. Um vídeo do General Heleno gravado em 2018. Em que o General Heleno dizia, entre outras baboseiras, que olha, vai ter um atentado aqui contra o candidato. Ele não fala o nome, ele fala candidato, tal. Ok, o vídeo é de 2018. Mas ele publica dia 15, veja bem, é o dono da empresa que faz a segurança do Tarcísio. Ele publica dia 15 como, olha, o General Heleno está dizendo que vai ter um atentado contra o Tarcísio. O que aconteceu dia 15? Você lembra? Não. Foi o dia em que viralizou o vídeo do Bolsonaro, falando que pintou um clima com as menininhas de 14 anos. Aí eles começaram a construir a fake news. Olha como é uma cortina de fumaça pra gente ficar falando de um assunto e não falar do outro. Eles não querem que você fale Bolsonaro pedófilo. Então eles querem que você fique, o quê? Negando um atentado fake que aconteceu ali. É isso que eles querem. Cada vez que a gente faz uma publicação negando atentado fake, é uma publicação a menos que a gente está fazendo sobre o vídeo que causou pânico na campanha do Bolsonaro e que se continuarmos falando disso, eles vão entrar em pânico total. Aí acabou para eles. Eles sabem disso. Então, naquele dia começaram com a fake news. Ele fez a publicação, vou mostrar aqui para você, publicação no Twitter e também ele fez no Facebook. Tá aqui o rapaz. Tá aqui a publicação dele, ó. General Heleno revela plano para assassinar Tarcísio de Freitas. Os cupinchas, ele é o CPX, né, que eles falam, ele é com CH, mas eles escrevem com X porque eles sabem que Bolsonaro é tudo, não estão nem aí para nada. Estão tocando terror por desespero da derrota da coligação narco-comunista, tá. Aí, o que acontece? Ele publica o vídeo do General Heleno, que era uma fake news. O General Heleno vai em Paraisópolis. Quem é de Paraisópolis diz o seguinte, não existe tiroteio em Paraisópolis. Muito menos de dia. Não existe tiroteio lá. Não é igual milícia no Rio de Janeiro, as facções de lá que fazem tiroteio à luz do dia, à noite, 24 horas por dia tem tiro lá. Não. Em Paraisópolis não tem isso. É muito, muito, muito raro. Pessoas dizendo, eu vivi mais de 10 anos em Paraisópolis e nunca escutei um tiro. Nesse local, então, é que não tem tiro mesmo. Paraisópolis, para quem não sabe, é a maior favela de São Paulo, tem mais de 1 milhão de habitantes. Ok. De repente tem tiro lá, justo quando está o Tarcísio, mas estava longe de onde ele estava. Aí vão lá e começam com essa narrativa. Fica claro que era um tipo de fake news. Aí, no dia 15, começaram com a fake news. Aí os bolsonaristas começaram a falar sobre isso. O termo atentado e Tarcísio começou a subir no dia 15. Até então ninguém jamais tinha colocado a palavra Tarcísio e a palavra atentado numa mesma publicação, nem no Facebook, nem no Twitter. Não existia isso. O Instagram não tem busca por palavra de publicações, pelo menos não funciona tão bem. Tá. Aí, de repente começa, dia 15, pessoas a buscar sobre isso. As análises de redes sociais mostram isso. Aí, chega hoje, pá, atentado. Aí eles tentam fazer a narrativa. Não deu certo porque a polícia desmentiu, depois o secretário de Segurança Pública desmentiu completamente. Falou, ele estava dentro de um prédio e tal. Mas aí você vai na capa do UOL, campanha de Tarcísio para evento por conta de tiros. Parece que é um negócio assim, nossa, tentaram matar o cara. Aí, logo embaixo, a primeira das notícias com letrinha menor, um pouquinho menor, é a declaração do Tarcísio. Antes, não a declaração que ele deu, e olha,
quando eu tô gravando aqui o vídeo, nesse momento, já faz mais de meia hora que o Tarcísio gravou o vídeo falando que nunca falou em atentado, recuando 10 passos da narrativa deles. Mas no UOL até agora tá lá na capa. Então antes de eu gravar o vídeo, tá ali. O Tarcísio falando que, olha, atacaram minha campanha. Ele falou. Ele disse que nunca falou em atentado, mas ele falou. Foi a primeira coisa que ele falou. Tá. Aí depois, polícia, não descartamos nenhuma hipótese. Só que na mesma frase em que o chefe da polícia diz que não descartamos nenhuma hipótese, ele fala, mas não foi atentado. Não descartamos, mas descarta. O atentado está descartado, foi longe. Não descartamos que tenha alguma ligação. Por que alguma ligação? Porque o fato do Tarcísio estar lá faz com que tenha mais polícia lá. O fato de ter mais polícia lá pode ter provocado o tiroteio, não o Tarcísio. Apesar da polícia estar lá por conta do Tarcísio, era outro local, 3, 4 ruas de distância, longe, não chegou nem perto dele. Essa é a única ligação que pode ser possível. Mas o UOL põe lá. Aí você olha a capa do UOL e da Folha, que eles geralmente é a mesma capa. Você fica assim, nossa, consternado. Você fala, caraca, estão tentando. Estão colocando na narrativa do Bolsonaro. Só que aí, quando eu tô aqui desmentindo e você nas outras redes desmentindo, porque todo mundo fica com receio. Lembra do que aconteceu em 2018, né? O Haddad estava subindo nas pesquisas, o Bolsonaro estava estagnado com 20 pontos, e aí aconteceu aquilo lá em Juiz de Fora, do Adélio. E aí o Bolsonaro disparou. Chegou a 46 pontos no primeiro turno. Teve a ajudinha do Sérgio Moro, com a delação fake do Palocci há poucos dias da eleição, aquilo estancou a subida do Haddad, aquilo fez com que muito voto útil fosse para o Bolsonaro na última semana, ok, mas lembra do que aconteceu, e todo mundo, opa, peraí, essa eleição tá apertada, acontecendo uma coisa assim é problema. Todo mundo começa a desmentir, quando você começa a desmentir, o que acontece? É a cortina de fumaça que eles queriam, inclusive o plano começou naquele dia. Para você não falar o quê? Que o Bolsonaro estava numa comunidade em que ele, num vídeo, ele gravou um vídeo na casa de umas venezuelanas adultas, que fazem parte de um projeto social, ele abre a geladeira e ele fala, ó, nossa, essa geladeira mais cheia que eu já vi aqui na comunidade. Só que ele não visitou nenhuma outra casa nesse dia, então ele já abriu outras geladeiras de outras casas nessa comunidade, sem que saibamos quando, como, em quais circunstâncias. Aí, o Bolsonaro conta também num podcast que ele, num belo dia, estava andando de moto, viu menininhas arrumadas de 14, 15 anos, aí pintou um clima, ele entra na casa delas e ali tinham 20 prostitutas. Aí das duas uma, ou o Bolsonaro estava mentindo sobre essa situação, e ele mentiu mais de uma vez, que ele falou sobre isso em outros locais de maneira diferente, mas a mesma historinha que ele entrou na casa de várias prostitutas, numa casa de prostituição de menores, ele jamais denunciou, ele fala, você vê, ele tem indícios de que ele já abriu mais de uma geladeira, ou seja, vai receber mais de uma casa naquela região. E o vídeo que ele diz ter se referido é um vídeo com adultas que não tem nada envolvendo prostituição. Quer dizer, alguma coisa muito errada na fala do Bolsonaro. Pior, a esquerda começou a fazer campanha sobre isso. Aí veio a decisão do Alexandre de Moraes, que é uma decisão ridícula, em que ele diz que a campanha do Lula não pode falar sobre isso, não pode pegar uma frase do Bolsonaro e não pode, como a campanha do Lula o associou à pedofilia, diz o Alexandre de Moraes, ó, você não pode tomar essa conclusão e colocar em rede nacional de TV, não pode. Se a campanha do Lula tivesse só colocado a frase, ok, talvez valesse a decisão, talvez não, mas da maneira que foi, o Alexandre diz isso, alguns juristas dizem que a decisão foi boa, eu acredito que é censura, que é uma fala do próprio Bolsonaro. Se fosse uma fala boa dele com fake news, ele usava na campanha. E o Alexandre só é proibido daqui 2, 3 semanas, quando viralizou. É isso que ele faz. Tá, mas nós podemos continuar. Eu não sou o Lula, você não é o Lula. Eu não tenho a senha das redes sociais do Lula, você também não. Então nós podemos continuar nas nossas redes disseminando isso. Por quê? Porque mais de 60% da população ainda não vê esse vídeo. E esse é o medo do Bolsonaro. É por isso que eles estão criando novos fatos a todo momento. Eles estão tentando tirar o foco do que importa. O foco é esse. Foca no Bolsonaro pedófilo, que você vai ver o Bolsonaro cair. Eles têm trackings diários. Eu não tive acesso nos últimos 3, 4 dias. Mas as pessoas que tiveram dizem, ó, caiu. Bolsonaro está caindo por conta daquilo. E você é um pequeno comitê de campanha. Então você vá nos grupos do WhatsApp, de Telegram, solta aquele vídeo, obrigue as pessoas a verem aquele vídeo, solta, fala no 1 a 1 com as pessoas, mostre, porque aquilo está danificando muito o Bolsonaro. Ó, falou.